Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Vamos estudar agora a lição de número 13, cujo título é A Velhice de Davi. Nós sabemos que a vida humana é feita de ciclos e, como já se disse, todo mundo nasce, cresce, se reproduz e morre. Ou seja, o processo da velhice é um processo natural na vida de todos os seres vivos e, claro, também dos seres humanos. A velhice é encarada por muitos como sendo uma situação muito difícil e é detestada pelos jovens que não querem chegar até lá. Muito já se disse sobre a velhice e tudo o que ela causa, inclusive no Salmo 90, que é uma oração de Moisés, diz que a vida do homem é de 70 anos e quem por sua robustez chegar até 80, o que de melhor ele tem é enfado e canseira. E é certo que todos nós morreremos. Quem não envelhecer é porque morreu antes, morreu jovem, mas isso é uma etapa normal da vida. Daí a recomendação do escritor do livro do Eclesiastes, o sábio Salomão, dizendo aos jovens: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que se envelheça. E aí ele diz: antes que venham os maus dias, que você não vai ter prazer neles. E ele começa a descrever o processo da velhice. A amendoeira, o cabelo ficar branco, os guardas da casa tremerem as pernas, a falta de dentes, a fraqueza, a coluna cansada, os olhos que não se conseguem mais ver bem, levantar a voz ao canto das aves, ou seja, por causa do baixo metabolismo, os mais idosos normalmente dormem pouco e acordam muito cedo, porque pouco sono já é suficiente para eles. Então, o processo da velhice, Salomão está descrevendo ali para dizer que isso é natural, que acontece na vida de todo mundo. Mas também a Bíblia vai dizer que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e que até mesmo os idosos serão úteis na casa do Senhor, mesmo chegando à velhice. E a Bíblia mostra muitos casos, como de Simeão e Ana, já idosos e aguardando Jesus no templo, como de Zacarias e Isabel, pais de João Batista, avançados em idade, mas ainda trabalhando e sendo útil para trazer ao mundo aquele que era o precursor do Messias, e sem contar Abraão e Moisés e tantos outros que com idade avançada ainda serviam ao Senhor e ainda eram úteis na casa do Senhor. De maneira que nós precisamos enxergar a velhice não como um fim de reta ou como algo ruim, mas como algo que é natural na vida de todos nós, mas que ainda na velhice nós podemos ser úteis para Deus e a experiência dos idosos ser valorizada pelos mais novos e sabermos honrar os nossos idosos, cuidar deles e saber que são homens e mulheres de Deus com grande experiência de vida para transmitir a todos nós. Assim também acontece com Davi. Chega a velhice e o que nós vamos ver é um rei que era amado e cuidado pelo seu povo. Abisag é uma mulher muito bonita que é destacada para cuidar do rei. E como Jerusalém está a 1000 metros acima do nível do mar e, portanto, é uma cidade onde faz frio, no inverno chega a nevar às vezes, e Davi já idoso e tinha muito frio e não havia cobertor que o esquentasse mais, aquela jovem e bonita moça foi destacada para ser alguém para cuidar dele na velhice e que aquecia a sua cama
embora esteja escrito que Davi não teve nenhuma relação com ela. Depois que Davi faleceu, ela vai casar com um dos filhos de Davi. O fato é que Davi tem idade avançada, mas nem tanto. Na verdade, muitos outros homens de Deus viveram mais do que Davi. Mas Davi teve uma vida de muitas tribulações, de muito sol, de muito esforço, de muita batalha, de muita guerra, de muito desgaste. E ele chega aí nessa faixa etária que muitos ainda viveriam 10 ou 15 anos pelo menos, mas Davi já está cansado e já está com o peso da velhice sobre ele, e agora está numa cama, isolado do povo, isolado do seu reino, mas ainda ocupando o lugar central no governo de Israel. Só que nós vamos ver que nesse período Davi também tem muitas dificuldades. Aí começa a ter uma disputa pelo poder e seu filho Adonias resolve se autoproclamar rei e reúne 50 homens que vão diante dele gritando que ele é rei. E quando Batseba vê isso, juntamente com o profeta Natã, eles vão até Davi e Natã orienta Batseba que ela entre a ele, onde ele está no quarto, e fale sobre o que está acontecendo. E Natã em seguida chega confirmando as palavras. Tudo isso mostra a dificuldade daquilo que Davi teve com a sua família, porque o versículo vai dizer, primeiro livro dos Reis, capítulo 1, verso 6, que Adonias resolveu se fazer rei, porque nunca o seu pai o havia confrontado sobre alguma coisa, dizendo: o que fazes? Ou seja, um menino mimado que tinha tudo e que ninguém nunca tinha lhe negado alguma coisa, e agora resolve ser rei, e mesmo sabendo que o pai, apesar de idoso e enfermo, mas ainda é vivo, ele resolve se fazer rei a si mesmo. Mas Deus tem um plano com Salomão, e o fato é que Salomão é ungido rei, e aí Davi manda Natã, o profeta, Zadok, o sacerdote, e o chefe da guarda, que agora é Benaia, e eles vão até Hebron, que tudo começou, onde Davi foi ungido rei, e onde Absalão tentou também a mesma coisa, e agora de lá Salomão é ungido rei sobre Israel, com a presença do capitão da guarda, com a presença do sacerdote, com a presença do profeta, para que todos percebessem: esse sim está sendo ungido rei com a autoridade devida, através dos representantes do rei e de Deus que aqui estão. E aí, pelo menos a paz se estabelece, e Davi, as suas últimas palavras são um cântico de louvor, onde ele exalta o poder de Deus e mostra como o Senhor, apesar de todas as suas limitações, foi bondoso com ele e exaltou. Ali Davi ainda conseguiu, já que Deus não lhe permitiu construir o templo, Davi consegue fazer todo o projeto do templo, entregar a Salomão. Davi consegue juntar todo o ouro e pedras preciosas e prata necessários para a construção do templo. E assim ele passa a Salomão um reino que agora está estabelecido e ampliado em todos os seus termos, um reino rico e poderoso e um trono abençoado por Deus com essa descendência. É um legado fortíssimo que vai chegar nas mãos de Salomão, embora todas as dificuldades que Davi teve, principalmente com a sua família e após o pecado de Batseba, mas Deus concede graça e Davi consegue realizar todos esses feitos e entregar a Salomão um reino que não só estava firme, mas estava também com o Senhor e com a bênção de Deus. Ainda Davi vai, as suas últimas palavras, orientar Salomão o que fazer com relação a Joabe, com relação
ao sacerdote e o que deve Salomão cuidar e fazer da sua vida. E assim o grande homem de Deus se despede, deixando um legado de alguém que soube andar com o Senhor e soube ter o Senhor como seu orientador em toda a sua vida, que apesar de ter sido pecador e falho, mas confessou a sua culpa, obteve o perdão e conseguiu terminar os seus dias em paz com Deus e com um grande legado deixando para todos nós. Nós encerramos aqui esse trimestre aprendendo que Deus é Senhor de todas as coisas e que Ele cuida dos seus, apesar das nossas falhas e dificuldades, mas Deus sempre será glorificado na vida daqueles cujo coração estejam dedicados a Ele. Que possamos aprender com Davi, que a nossa vida seja dedicada ao Senhor e convidar Deus para ser o nosso orientador em todas as coisas. E certamente nossas falhas e limitações vão nos trazer dificuldades, mas Deus será glorificado através de tudo que Ele fizer nas nossas vidas. Deus abençoe você, até a próxima lição, até o próximo trimestre e que você possa nos ajudar a continuar divulgando a palavra de Deus. Curta esse vídeo, marque seus amigos, faça-se inscrito no canal, marque o sininho para receber as notificações e assim estará nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.